Oi pessoal, eu aqui de novo. Viu? Eu preciso conversar a respeito um pouco da minha universidade, das minhas provas. Preciso conversar também do meu projeto que eu tô fazendo. Então, na questão de estudos, eu tô terminando técnica em administração. Na verdade, eu já terminei praticamente. Eu tenho uma prova de recuperação de comportamento de um especialista de comportamento do mercado digital, do consumidor digital. Eu já fiz duas provas, reprovei as duas e falta essa, então eu vou olhar o gabarito das duas que eu fiz, vou estudar em cima disso e vou fazer a prova de novo na segunda, amanhã. Aí eu passando nessa matéria, eu tiro mais um micro certificado e o certificado total. Aí beleza. Na parte de filosofia, eu, eu tenho uma matéria que eu peguei exame, mas eu só. Era 70 pontos, eu acertei 28 de 44 das questões objetivas e o resto era questão discursiva. Eu só peguei exame porque eu não vi, tinha um mínimo de caracteres que precisava para responder a questão e eu respondi abaixo, então ele já me reprovou eu de cara por causa disso. É, então eu preciso. Eu acho que eu vou pagar esse exame, sabe, para fazer a prova substituta antes de pegar o exame de verdade. Porque eu tô com 20 pontos, eu preciso de 50 para passar no exame. E tipo assim, como é filosofia, era pra ser fácil passar. Só que como, né, então tipo, eu tô com 4% de conclusão do curso. Da última vez que eu peguei, eu tive que começar de novo o curso, porque eu comecei ali em 2021. Aí eu fiquei desempregado, parei de estudar. E como eu voltei, só que daí deu problema financeiro também. Aí eu tranquei tudo, voltei. E só que tipo o curso tinha atualizado, que é o mesmo curso de 2021. Então já mudou toda a estrutura, as aulas, sabe? Aí eles renovaram meu curso. Aí eu voltei do zero, né? Eu tava com 7%, hoje eu tô com 4%. A média de por semestre é 400 horas que eu tô fazendo. Então, nesse mesmo período do ano que vem, eu vou estar com metade do curso pronto. Eu vou terminar antes do prazo, se eu concluir todas as matérias, né? Mas é porque a filosofia, eles estão a demanda de matéria, eu estudo para concurso, né? De filosofia. E eu tô estudando concurso da Bahia. E como eu tava tendo muito caso de violência no Rio, eu peguei e comprei um de filosofia do Rio também. Eu vou estudar a filosofia do Rio pra ver se diminui o índice de criminalidade lá. Bom, fora isso, aí tem a biomedicina, biome, engenharia biomédica. A engenharia biomédica, eu peguei recuperação de física um, física mecânica. Eu tava fazendo a prova e eu tinha assistido o jogo feminino do São Paulo. Aí, conforme eu tava respondendo as questões, começou a ficar mais difícil. Começou a ter questão de física, de futebol. Aí eu falei, não consegui. Eu precisava de 30, eu precisava de 34, eu acertei 30. Não deu certo. Aí agora tá lá. Eu preciso garantir isso. Mas eu voltar a trabalhar, eu preciso fazer essa prova. Eu tenho um exame de química. O exame de química é exercício prático. Então eu preciso ir lá, gastar uma hora para fazer o exercício prático. Aí eu tiro fotos, né, do processo e aí eu faço um artigo e anexo as fotos do processo. Eu preciso de 30 também. Eu acho que vai dar bom a química.
Aí eu tô estudando, eu perdi o prazo da parte prática de biolo, bio, biologia, bio, biomo, biocelular, biomecânica, calma aí, biologia molecular e celular, eu perdi o prazo, então eu vou precisar acertar tipo 60 na prova. 60, eu tenho 20, eu tenho 15, 20 pontos. Para se passar eu preciso de 70, então eu vou precisar de 50 pontos na prova. E eu preciso assistir as aulas, já o fluxo, o bom é que o fluxo do tempo das matérias está mais tranquilo. Então não preciso me desesperar tanto para fazer as questões, as aulas, sabe? Isso está mais tranquilo. Agora eu preciso garantir que eu passe nessas matérias, senão vai demorar muito, senão eu vou acumular um monte de coisa. E não é que vai acumular um monte de coisa aqui, quanto uma matéria eu já fico triste. Igual na minha análise, eu peguei uma DP de arquitetura, eu fiz tudo no mesmo, eu fiz ela à tarde, sabe? Meu período era noturno, aí eu fiz a DP à tarde, mas eu me formei no mesmo tempo. Então, pretendo formar mais rápido do que o curso. Essa é a questão. Daí eu tava analisando, eu descobri que com a IA, inteligência artificial, né? Eu sou programador, então do meu projeto já tem um back-end e um front-end hospedados, os dois, CI e CD, com alguns testes de algumas coisas. Aí na parte do back-end eu tava fazendo mais ou menos um fluxo assim, vibe coding, né? Processando ali, só que aí eu falei, eu vou voltar a ler o livro, um livro que eu lia na faculdade. E o livro me relembrou algumas teorias. Aí eu refatorei o meu back-end para aplicar a teoria e tipo diminuiu a code base e ficou mais fácil. Eu garanti a segurança, né? Então object assign e object freezing dentro de uma classe. Aí tipo tem uma classe lá de trips, que é o que é uma regra de negócio do meu projeto. Não tá cru de pronto, tem um fluxo contínuo para gravar uma viagem, só que ele não tem como deletar nem editar essa viagem. Eu tenho uma classe também de IA, então se eu quiser meio que criar um painel MCP visual a respeito das viagens que ela fez, ela vai conseguir conversar com a IA a respeito disso, mais futuramente, assim, né? Eu tenho também a parte de pagamento. A parte de pagamento é onde que eu estou trabalhando. Porque hoje a gente tem um fluxo. Você acessa, você loga, você grava uma viagem, você vê a viagem. E tem as métricas. A métrica são 3 métricas, está faltando uma. Com essa refatoração que eu fiz, ela deixou de funcionar, então eu preciso remontar ela. A parte de autenticação está perfeito, porque eu estou usando um serviço, né, com autenticação. Estou usando o Clark, que ele me dá 20 mil usuários. 20 mil usuários sem adicionar custos extras, né? Então eu consigo 20 mil usuários. Aí o pagamento, a questão do pagamento, a pessoa acessa, tem um paywall, ou seja, ela tem uma parede onde ela tem que fazer o pagamento. Eu optei por pedir Pix e mensal. Então, tipo assim, eu não quero usar cartão de crédito, né? Então a pessoa paga, tem um acesso e depois de 30 dias corta o acesso, ela paga de novo. Isso aí, como que é o fluxo de contabilidade disso? Contabilidade, o imposto é 37%, certo?
Então, quando a pessoa paga o Pix, eu registro isso no Bling. Então, uma assinatura Cobalt tá R$ 55. Eu posso fazer até 200 vendas. Então, posso vender 200 assinaturas por R$ 55 mensais. Aí ele vai registrar como um produto lá. E daí lá eu consigo gerar as notas e abater os 37%. Então, se eu cobrar R$ 200 por uma assinatura, ele vai abater os 37%, o resto é meu. Como eu estou fazendo tudo, sai mais barato. Então eu tenho que montar o MVP completo, né? Tipo assim, funcionalidade login, pagamento, viagem e talvez uma IAzinha ali rodando numa VPS de 16 GB ali, um modelo bem leve só para ele interpretar os dados que o MCP gera, sabe? Ou seja, os dados são estáticos, mas o diálogo é a IA que cuida. Assim não tem erro, né? Dos dados que ela pode gerar. Então eu preciso tratar isso como um projeto legal e, e aí eu tô aprendendo a cobrar pelos meus projetos, né? Tipo, como serviço. Cobrar para as pessoas usarem meus projetos. E esse é um projeto de física 1, física mecânica, que é justamente onde eu peguei o exame, a recuperação, né? Mas é um projeto muito bom, cara. E eu acho que vai dar bom, porque eu tava fazendo um roadmap porque eu tô usando, né? Então eu fiz assim, no meu nível de educação, na minha cidade, tem várias escolas que eu já estudei. Então eu gravei o trajeto indo até a escola, de algumas escolas, e eu gravei o trajeto voltando de algumas escolas. E daí eu tava observando, tipo assim, a minha bolha de rede social, quando eu fui no parquinho e fiz o trajeto de volta para casa, a minha bolha do YouTube, né, da rede de vídeos, começou a se relacionar com o meu trajetório do parquinho. Então, as histórias e as coisas que estão refletindo para mim é do parquinho. Então, tipo assim, eu consigo refletir de todos os níveis de escola que eu fui, desde o parquinho até o nível superior, eu consigo gravar uma viagem daqui até lá, quer dizer que eu tô entrando. E se eu gravar só a parte de volta, quer dizer que eu tô chegando. Então eu consigo reanimar emoções, simular emoções dos períodos educacional que eu tive. Então, o valor agregado do projeto é esse: simulação de viagens. Então, tipo assim, eu caminhei, fiz algumas caminhadas e gravei essas caminhadas. Então, assim, eu consigo simular eu caminhando, estando aqui parado. E antes de eu refatorar todo o projeto e antes dele virar um projeto de verdade, eu fui na academia, né? Eu fui na Smart Fit, paguei a Smart Fit e fui lá, treinei 2 dias e fiz o projeto. E eu conseguia treinar estando parado, sabe? Então, pelo fato de você ir treinar, é óbvio que os professores de educação física vão tratar do seu sistema muscular e eles vão fazer o que bem quiser, certo? Porque a pessoa que faz academia não tem noção do sistema esquelético. E óbvio que na academia tem muito espelho também. Então tem a parte da administração da academia que usa o magnetismo dos espelhos. Então, pelo fato das pessoas falarem assim que vai treinar, sai da academia e some o músculo, é todo um sistema feito para serviço, né? E com a trip, você pega o seu carro, você começa a gravar. Você vai até o local e daí você grava só no carro. Aí você vai lá, treina e volta. Na hora de voltar, você grava voltando também. Então você consegue simular você indo e voltando. Só que nessa simulação de você ir e voltar, o seu corpo se tonifica. E aí o seu sistema esquelético fica mais. Ou seja, você consegue burlar assim um sistema de fazer academia. Basicamente. Simulações, né?
E aí você não precisa treinar tanto, você não precisa se esforçar tanto. Mas aí só eu preciso voltar e testar mais vezes agora com essa evolução do app. Eu preciso pagar a academia de novo, que já passou um mês. Mas outra coisa que eu fiz também, eu fui no banco, né? Falei, vou sacar um dinheiro. Aí eu fui lá, gravei, eu até indo no banco, aí eu fui lá no banco e saquei R$ 150. E daí eu voltei. Aí eu consegui simular eu sacando dinheiro sem sacar o dinheiro. Então, tipo assim, até as pessoas nas músicas, né? Eu tava ouvindo algumas músicas e a galera vem reclamar assim. Aí eu falar, tô cinquentão, tô R$ 150. E a galera, tipo, é, como é que fala? Ficava feliz, né? Porque, tipo, pessoas. Todo mundo tem necessidade de dinheiro e você conseguir simular um saco é muito legal. E eu tava trabalhando esses tempos com o IA, eu tava vendo eu tava otimizando a versão 3 do Gemini, daí saiu a versão 4 do Gemini, e eu comecei a utilizar o chat GPT 20 bi, né? 20 bilhão de parâmetros. E eu comecei a gerar cronograma de todos os documentos. Então, tipo, documento de tipo, você vai e paga alguma coisa, aí você gera o ticketzinho lá, a nota fiscal, né? Você pega a nota fiscal, pega o nome do documento, pede um cronograma sobre aquilo lá. Óbvio que você tem que dar uma. Os cara de que administra os modelos não quer tesourar, mas tipo, você faz ela gerar um cronograma. O cronograma que ela gerar tem a ver com o propósito do documento. A IA, quando você está usando a sua capacidade intelectiva e cognitiva na hora de. Não é mentira? Mentira, senta aqui que eu provo pra você. Você, você consegue fazer ela gerar o documento. Então o que eu fiz? Eu fui na bolsa, entrei na bolsa, dois contratinhos, fui lá, óbvio, deu 100 mil, né? Dois contratinhos, 100 mil, ganhei 150 conto e gerei 100 mil. Aí eu peguei, daí no fim do dia eu fui lá, peguei o documento da bolsa, pedi pra ele gerar um cronograma. E ele gerou o cronograma a respeito daquilo. E tipo, foi muito legal pra mim, assim. Melhorou muito. Depois eu publiquei, né? Porque eu disseminei o meu acerto. Então, tipo, mudou um pouco a atmosfera e de como que as pessoas me entendiam, me interpretavam, sabe? As pessoas começaram a me entender mais depois disso. Aí eu comecei a fazer essa análise do mercado financeiro junto com o documento. Aí no outro dia eu fui lá, óbvio, tipo, perdi. Sim, perdi 30 conto. Fiquei duas horas, perdi 30 conto. Aí o que acontece? Quando eu perdi, eu falei pra ele, eu fui lá e fiz a mesma coisa, né? Gerei o documento com um cronograma de 90 dias e para ver o que ele gerava. E ele gerou. Só que como ele gerou, aí tipo eu reformulei. Eu pedi para ele gerar de novo, só que eu reformulei a pergunta. Eu falei, eliminando lados, tipo assim, mais ou menos. Se a gente eliminar o lado negativo da perda e só pensar no lado positivo da perda e gerar um cronograma, aí ele gerou o cronograma certo para mim. Aí eu, tipo, cara, quando ele gerou o cronograma, tipo assim, eu entendi que a energia econômica, isso não tem nada a ver com meus investimentos. Mas, tipo assim, a energia econômica sei lá, dos 100 mil, que é o ticket que eu tava segurando, de perda. Quando eu pedi pra ele gerar o positivo, cara, como que eu vou se explicar? Eu descobri que o problema não sou eu. O problema é o meu ambiente. Tipo, certo, o problema tá no ambiente. Mas, tipo assim, a relação de quão certo é quando você erra, que pode ser, muda muito. Mudou, assim, mudou muito. Aí eu fiquei pensando, tipo, eu acho que eu preciso fazer mais vezes, experimentar mais vezes geração de cronograma, porque o cronograma é uma gestão, certo? Tipo, engenheiros autônomos, assim, de automação e controle, eles têm cronograma de 1 ano e meio para a empresa.
E o CTO também tem cronograma assim. Então, a gestão de cronogramas é importante, porque se cada setor da sua empresa tiver um cronograma e você gerar ele de tempos em tempos para reavaliar e repensar, realinhar o cronograma, é como o gestor da empresa administra uma empresa grande. E eu comecei a utilizar isso nos documentos que eu envolvo dinheiro. Porque eu preciso saber, eu encontrei alguns leaks, eu otimizei alguns leaks, e tipo assim, aí eu tava pensando em agora jogar na Mega Sena e fazer um cronograma com o número da Mega Sena, entendeu? E tentar alinhar um prêmio da Mega Sena pra mim, isso é uma boa. E outra, eu voltar no mercado do financeiro e perder mais. Engraçado, né? Perder virou benefício. E aí eu tipo, se você perde, você gera o positivo, coloca no cronograma, aplica isso na sua ferramenta, você ganha no outro dia. Você tem tendências mais positivas para operar. Então, tipo assim, um bom operador, o que ele tem? Um bom operador tem muitas perdas. Porque ele tem que pegar essas perdas e otimizar todas elas para que quando ele for operar de novo seja positivo. Então, ou seja, a perda faz parte do processo. Só que você tem que saber elaborar essa perda, tratar ela para se tornar um benefício seu no próximo dia de operação. É isso que eu entendi. E é isso que eu tô me posicionando agora. É... Bom, quero contar uma experiência também. Esses tempos ficou mais frio, né? Veio uma massa fria. E eu tava no meu quarto, daí eu comecei a muca, né? Mucosa. Aí, tipo, começou a aparecer assim. Falei. Daí que eu fiz? Eu peguei esse líquido na minha mente. Peguei na minha mente. Eu tô estudando. É óbvio, eu faço engenharia biomédica, mas eu tô com um concurso de biomedicina. Então eu tô no. São 22, 21 ou 22 PDFs. Cada ano é 7, são 3 anos. Eu tô. É óbvio que eu tô atrasado, porque eu tinha que estar com o primeiro ano pronto já. No segundo, na metade do segundo ano eu devia estar. Mas eu tô no quarto PDF do primeiro ano. Então eu estudei alguns equipamentos já, né? Então eu peguei a mucosa, tipo, e utilizei um equipamento de luz. Então eu utilizei, óbvio, ele tava aqui, eu coloquei ele, eu tenho visão, né? Consegui imaginar, imaginação fértil. Coloquei ele aqui e utilizei o aparelho de luz e incendi luz sobre ele. Daí eu falei, eu apliquei luz sobre a bactéria, ou sobre o vírus, sobre a gripe. Eu apliquei a luz sobre o gripe, matei o vírus. Aí, como eu tenho um pequeno. Eu estudei um pouco de bioinformática, então o começo de como criar vacina. Então eu encontrar padrões dentro do DNA. Eu utilizei. Aí eu peguei o vírus morto, coloquei no processo. Eu tava fazendo esse curso, aí eu criei hashes, pastas em hashes, e eu coloquei a estrutura do código dentro dos hashes. Aí eu peguei esse vírus morto, joguei de cima para baixo nos hashes para ele armazenar, certo? E daí eu gerei uma vacina virtual e apliquei em mim. Aí, tipo, a mucosa parou de. Eu me sarei, tá ligado? Sarou. Na hora, assim. E foi muito legal essa experiência. Então, quer dizer, quanto mais eu estudar, mais benefício. Tipo, quanto mais eu estudar engenharia biomédica, não. Biomédica.
eu vou saber mais equipamentos, então eu vou ter mais opções para tratamento de, de situações. E é isso. E eu descobri também no meu curso, eu tava programando e eu acabei descobrindo que, tipo, para melhorar a assertividade da IA, gerar código, né, que a gente gera muito código, eu descobri que você ter automação industrial facilita você gerar códigos, ou seja, eles saem mais efetivos e mais assertivos. Toda a sua stack fica mais assertiva depois que você tem automação industrial. Então eu estou pensando em, agora que eu estou fazendo essa recuperação, a última recuperação, a única recuperação de técnico em administração, eu vou pegar e vou começar o técnico em automação industrial para ajudar eu a gerar os códigos melhores, assim, para porque eu estava sofrendo muito e a automação ajuda bastante. Então, eu vou fazer isso. Tanto que na semana de engenharia, na semana da Uninter, vai ter a semana da engenharia elétrica, engenharia biomédica e o curso CST de automação industrial. Curso Superior de Tecnologia de Automação Industrial vai estar lá também na nossa semana. Por quê? Porque a automação industrial tá virando um tópico, vai virar um tópico de destaque para a inteligência artificial. E então é isso. Eu tava com vontade de falar um pouquinho aqui com vocês. Falei, certo? Tchau. Acompanhem ó, meu Spotify, acompanhem lá, certo? Vai sair mais músicas e tem a discografia nova tá tá legal dessa primeira música e o tarô eu tô bom, chega de falar, já falei bastante, então tá, tchau.